Bom, pessoal, vamos terminar então a gente apresentando a primeira parte, do Sócrates e o seu método dialético na busca da verdade, né? Da verdade absoluta, da verdade que da justiça que valha para qualquer situação, da busca da essência das coisas, né? Ou seja, as coisas em si mesmas ou as coisas em si. Bom, a gente tem então um outro lado que são os sofistas. Quem são os sofistas? Os sofistas eram grupos de é, é, estudiosos, pensa, é, não, pensadores, dá para dizer assim, pensadores é, que tinham outras referências em relação aos filósofos. O que eles faziam, né? Eles eram muito bons em retórica. O que é retórica? Então, retórica é uma arte de convencer, né? Através dos argumentos, através do discurso, então do debate, né? Ensinava a retórica do debate, essa argumentação. Eles ensinavam outros grupos políticos, outros grupos de cidadãos na Ágora ateniense, que é a praça onde se fazia as votações, que era a votação direta, né, das demandas da cidade. Então eles ensinavam os grupos a debater e eles cobravam por isso. E o que deixava os filósofos, né, como Sócrates, assim, muito contrariados, digamos assim. Né? E eles tinham outros princípios em relação à verdade, por exemplo. Eles vão dizer que a verdade é um ponto de vista, que os pontos de vista se contradizem. Os valores, né? Os valores, o que são os valores? Os valores são os princípios morais que organizam as nossas atitudes, as nossas ações, que orientam as nossas ações. Os valores, então, eles são relativos, eles não vão valer sempre a mesma coisa, como espera-se, como Sócrates acredita. Os valores são relativos, então, em contextos diferentes, os valores podem mudar de lado, inclusive, né? De grupos que eles orientam, né? Podem usar valores a seu favor e eles podem valer ou não valer em determinada situação. Bom, aí a moral também, que é onde Sócrates procurava então as virtudes, né? Os sofistas vão dizer que a moral também é relativa, certo? Bom, isso é uma disputa que acontece no decorrer da história da filosofia, certo? E começa aí e vai em frente, né? De uma outra forma, mas ela continua. Bom, o Gorgias, então, é um sofista que, que são esses professores de retórica e argumentação, um dos que mais se destacou. Então, ele vai dizer que o conhecimento humano, que eu errei, botei humana, mas o conhecimento humano se concentra no mundo das palavras e não nas coisas. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que não tem como conhecer as coisas em si, ou a essência das coisas. Né? Tem como representá-las. Né? Então, se a gente representa, a gente pode representar de diversas formas. Né? Então, não há como. Então, temos várias opiniões sobre determinado assunto. Tem um ponto de vista e tem outro também. Isso é complicado, né? Porque a gente espera fazer o certo, né? Como Sócrates pensava. E aqui, quando tudo se torna relativo, também complica um pouco. Mas o ponto de vista, os sofistas pensavam assim. Então, o Protágoras é outro muito famoso, né? Ele vai dizer que o homem é a medida de todas as coisas. A mesma coisa, né? Ele vai dizer que há pontos de vista, é, pontos de vista
diferentes, né? Pode ter um ponto de vista, pode ter uma pessoa com um ponto de vista, outra com outro, e que não há também uma verdade para ser descoberta. Ele cria então o tal do método antiológico. Então, se todo argumento então possibilita uma opinião, uma abordagem contrária, então o que a gente faz para verificar o melhor argumento? É uma pergunta interessante. E aí ele vai dizer que diante da falta de certeza do que é a verdade, do que é a justiça, né, o critério para se detectar o que é verdadeiro, diante da falta desse critério para se detectar o que é verdadeiro, o que é justo, o que é bom, o que faz bem para a cidade, a gente vai dizer que o critério é a utilidade, que é um argumento também complicado, porque a utilidade a gente tem vistas da utilidade para alguém ou para algum grupo, né? Porque a utilidade não vai ser para todo mundo, vai ser útil para um grupo específico. Então, isso bom, mas enfim, é o que Protágoras pensa, né? Então é isso, gente. A gente vai ver exemplos depois na República de Platão, no livro, né? Tem uma aula já feita sobre isso, e em que o Sócrates é o principal personagem, e ele debate com os sofistas. Aí vocês vão ter uma ideia melhor ainda do que é um debate desse nível, assim, para Sócrates tendo o ponto de vista da busca da verdade e os sofistas tendo como critério do que é verdadeira a utilidade, né? A utilidade, tá? Então, abraço a todos e até a próxima aula.